Fala galera, hoje eu vim aqui para cumprir minha promessa, falar mais um pouquinho de comandos de válvulas. Já falei sobre o comando fisicamente, a parte de fundição, usinagem, falei do tratamento térmico do comando, falei dos tipos de comando, dos comandos billet, dos comandos de ferro fundido, dos comandos cópias. E agora eu quero falar um pouquinho sobre as nomenclaturas dos comandos. O que é um lift, o que é um lob, o que é um lob center, o que é um centerline, um CB. Essa sopa de letrinhas aí que definem várias características de um comando. Mas primeiro eu quero agradecer meu professor Aldo de faculdade, que me ajudou bastante a entender um pouco de geometria analítica. Geometria analítica, tem um livro aqui, é a base para cálculo, para análise de um comando de válvula. Mas isso aqui é uma análise mais profunda, uma análise mais técnica, tá, pessoal? Isso aqui seria para desenvolvimento de um comando, para uma análise criteriosa de um comando de corrida, um cálculo bem mais refinado sobre os comandos de válvulas, sobre as funções. Eu vou falar um pouquinho aqui do nariz do comando, análise geométrica do CAMI, e tudo isso aqui a gente aprende na faculdade. E eu tinha um professor muito bom, o Aldo, o professor Aldo, que me ensinou muito sobre geometria analítica. Então fica aí, se ele estiver vendo, obrigado, professor. Mas vamos lá, eu fiz um desenho aqui, pessoal, para demonstrar um pouquinho do Então, comando. pessoal, eu fiz um desenho aqui para demonstrar para vocês um pouquinho do como funciona um comando e, principalmente hoje, quais são as características de cada nomenclatura do comando. Eu vou começar falando um pouquinho do CB. O que é o CB? CB é o círculo base. Círculo base nada mais é do que o diâmetro do círculo base mesmo do comando, ou seja, qual é o diâmetro do círculo que forma o comando para fazer os ressaltos, tá? Eu fiz aqui um círculo bem de caneta aqui para a gente poder ver, para diferenciar do CAMI, para a gente ver realmente o CB, o círculo básico, tá? Esse círculo básico também pode ser chamado de calcanhar, alguns mecânicos chamam de calcanhar. Ele serve para a gente determinar qual é a permanência ou a duração do comando, tá? Isso eu vou explicar mais lá na frente. Vamos falar agora de uma outra característica, que é a rampa do comando. A rampa do comando nada mais é do que o início do ressalto até mais ou menos onde ele finaliza a tangente do círculo básico. Então, do início do ressalto até o tangenciamento com o círculo básico é o que a gente chama de rampa do comando. Isso vai determinar a velocidade de abertura das válvulas de admissão e fechamento das válvulas de admissão e escape. Tá? Falar válvula de admissão, mas eu falo falando válvula de admissão e escape, tá bom? Estou falando das duas coisas. Bom, essa é a rampa. Já falamos do círculo básico. Vamos falar um pouquinho do que é o nariz do comando. O nariz do comando, pessoal, é a parte mais elevada aqui, aí, a parte mais elevada do lift, do levante aqui do comando, do CAMI, tá? É essa parte aqui. Isso é o nariz do comando. Isso vai determinar quão rápido ou quão lento é a abertura das válvulas do comando, tá? Quanto maior for o nariz do comando, não maior de mais para cima, eu falo maior de maior ângulo aqui. Se ele for, por exemplo, mais agudo ou menos agudo, tá? Isso vai determinar o ângulo, a velocidade de entrada e saída dos gases dentro da câmara de combustão, tá? E isso é o que vai determinar a velocidade dos gases. Então eu tenho que fazer um nariz aqui com o nariz do CAMI bem reto, bem grande mesmo? Não, porque se você fizer o nariz dele bem grande, o que pode acontecer? A gente pode ter flutuação de válvula, a gente vai ter problema, a gente perde torque em baixa, não é bom. Então tudo é medido. Existem também comandos hoje que tem o CAMI assimétrico,
com a rampa de abertura e a rampa de fechamento com ângulos diferentes. Aqui também eles têm diferença na parte do nariz do comando, que é exatamente para resolver esse problema de flutuação de válvula ou perda de torque em baixas rotações, tá? Mas vamos lá, vamos falar agora do Lob Center, famoso Lob Center. O que é o Lob Center? O Lob Center nada mais é do que a medição entre... deixa eu falar um pouquinho do Centerline. Centerline é essa linha aqui que determina o centro dos ressaltos, tá? Esse Centerline, ele vai servir para a gente medir exatamente o Lob Center. Então, o que é o Lob Center? O Lob Center é o ângulo entre os dois Centerlines, o de abertura e o de fechamento das válvulas. Esse Lob Center é o que vai determinar o ângulo de abertura das válvulas sem alterar a permanência do comando. O que é isso? Vamos lá. Um Lob Center alto, ou seja, um ângulo aqui alto, 112, 114, 118 graus, significa que eu vou ter torques em baixas rotações, eu vou ter uma marcha lenta, lisa, suave. E qual é a grande aplicação disso? Qual a grande aplicação de um Lob Center alto? Bom, primeiro, estamos falando aqui de carro de preparação, então carro turbo. Carro turbo é muito interessante que tenha um Lob Center bem alto, porque ele vai trazer o torque para baixas rotações, ele vai trazer o torque para baixo, que é o que o turbo precisa, para que tenha uma pegada rápida, para que acenda a turbina rapidamente. Mas também é bom para um carro de rua. Por quê? Porque aquele onde para no semáforo, acelera, sai, para no congestionamento, sai. Isso tudo você precisa de torque em baixas rotações. Você precisa subir uma rampa de uma garagem, você precisa fazer o onde para. Você para numa subida, você precisa sair, você tem que ter torque. Você não pode pisar de uma vez para ter torque lá em altas rotações. Então isso é função do Lob Center. Aí o Lob Center baixo, 105, 103, 102, 104, 108. É bom também? É bom para outras finalidades. Para o carro aspirado, que você precisa de potência e torque em altas rotações. Um carro de circuito, por exemplo. Vamos imaginar, Fórmula 3. Você precisa de um comando com torque em baixa. Por quê? Porque é um carro aspirado, é um carro que precisa estar sempre em altas rotações, em alto giro. É um circuito onde você está sempre com o pé em baixa, então você precisa de rotação alta e você precisa do torque e da potência nessa rotação alta. Então o Lob Center baixo, 105, 103, 104, 108, é bom para carro aspirado, tá? E eu quero aquele carro aspirado com aquela marcha lenta oscilante. Como é que faz? É exatamente o Lob Center baixo que vai determinar a sua marcha lenta oscilante, aquela sua marcha lenta embaralhada, embrulhada, como alguns dizem, tá? Então sempre que você for escolher um comando, eu quero um 276, eu quero um 320, eu quero um 288. Não adianta nada você saber se ele é 276, 288, 320. Você precisa saber qual é o Lob Center do comando, porque o Lob Center do comando vai te determinar se esse comando é bom para turbo, se ele é bom para aspirado, se ele é bom para rua, se ele é bom para circuito, se ele é bom para arrancada, se ele é bom para o dia a dia. É isso que vai determinar a escolha do comando, tá? Agora, voltando um pouquinho lá falamos do Lob Center, né? Vamos voltar um pouquinho lá no círculo básico. Para que serve o círculo básico? Gente, círculo básico é o seguinte: como é que eu sei se um comando é 276, 278, 280, 320? A gente sabe isso porque a diferença entre o círculo básico e o nariz do comando é o que vai determinar a permanência desse comando, tá? Então, como assim? Não entendi. Vamos lá, vou explicar de novo. Quando tem um CB, um círculo básico menor em relação ao nariz do comando, significa que eu vou ter uma permanência grande. Ou seja, quanto menor for esse CB aqui, que é esse diâmetro do came, do eixo comando de válvula, com relação ao nariz do comando, maior é a duração do comando. Ou seja, quanto menor for esse círculo básico e maior for esse nariz, maior vai ser a graduação do comando, maior a permanência desse comando, tá?
É assim que a gente determina. Antigamente, não tinha fábrica de comando esportivo, né? Existia fábrica de comando para montadora. O que o pessoal fazia para conseguir um comando com maior duração? A gente fazia o que chamava de Hell Grinding. Esse Hell Grinding nada mais do que usinar o CB do comando, diminuir o CB do comando para aumentar o tempo de permanência desse comando. A gente usinava esse círculo básico, a gente diminuía ele para aumentar o tempo de duração desse comando, o tempo de permanência dele. Aí a gente conseguia pegar um comando original e transformar ele num 276. Quer dizer, não era bem 276, né? Mas a gente aumentava um pouquinho a graduação. A gente não sabia para quanto, mas que a gente aumentava, Era a ferramenta que a gente tinha na época, tá? Hoje, claro, muito mais fácil. A gente compra o comando pronto, já com a graduação que a gente quer. Facilitou demais a nossa vida, tá? Mais uma coisa que eu queria falar também. Falamos aqui do Lob Center, falamos da diferença do Lob alto para o Lob baixo, falamos do círculo básico, falamos de como ele influencia na permanência do comando, falamos do kame, ou ressalto, falamos da rampa dele, falamos do levante, que é a medida do nariz do comando até a base do ressalto, menos o círculo básico, tá? Não é só essa medida, a gente tem que tirar o círculo básico também. E agora vamos falar do overlap, ou cruzamento de válvula. O que é o overlap? Overlap é o momento que a válvula de admissão e a válvula de escape estão abertas. Mas por que isso acontece? Acontece porque muitas vezes o comando, lembrando que o comando gira na metade da velocidade do eixo do virabrequim, tá, pessoal? Isso é muito importante a gente saber. A cada 720 graus do eixo do virabrequim, o comando está girando 360 graus. Então ele está girando na metade da velocidade do eixo do virabrequim, tá? E o que isso influencia? Esse momento de cruzamento das válvulas é um momento que a válvula ainda não fechou completamente na admissão, mas já começou a abrir no escapamento. Esse momento significa que esse kame aqui, a válvula ainda está fechando, está descendo aqui, mas está fechando, mas esse kame aqui já começou a abrir a válvula, tá? É o momento que a gente chama de lavagem dos gases, expulsão dos gases. É o momento que os gases que estão saindo, tá? Porque a válvula vamos imaginar, a válvula de admissão está fechando, vai parar de entrar gases, porém ela não fechou completamente, então está entrando ainda alguma coisa de fluxo ali pela válvula de admissão, e esse fluxo vai ajudar a expelir os gases que foram queimados no momento da queima da câmara de combustão. Por isso que chama lavagem dos gases. É o momento que os gases da admissão estão ajudando a expelir os gases de escape, tá? E isso é o overlap, o momento de cruzamento das válvulas, que cruza a válvula de admissão com a válvula de escape, tá bom? Então falamos do momento do overlap, e agora vamos falar um pouquinho do como que o comando é ligado no eixo do virabrequim. Porque eu falei que o comando ele gira na metade da velocidade do eixo do virabrequim. Mas como é que isso funciona? Bom, vamos lá. O comando pode ser ligado no eixo do virabrequim de algumas maneiras. Ele pode ser ligado por uma correia, ele pode ser ligado por uma corrente, ou ele pode ser ligado por uma engrenagem. Tá? No caso do Opala, por exemplo, ele é ligado por uma engrenagem. Vou até pegar a engrenagem aqui para a gente ver. Só um minutinho. Vamos lá. No caso do Opala, ele é ligado por uma engrenagem. Então a gente tem aqui a engrenagem do virabrequim e a engrenagem do comando. Tá? Então a gente vai ligar um no outro por engrenagem, direto. Sem nada, engrenagem com a outra. Tá? E existe, como eu falei, o comando por correia.
Por exemplo, Volkswagen AP. Esse comando ele fica no cabeçote. Ele atua diretamente nos tuchos do cabeçote do Volkswagen AP. E ele é ligado ao eixo do virabrequim por uma correia e uma polia. Tá? Outro jeito de a gente sincronizar a gente chama isso de sincronismo, tá? Por isso é uma correia sincronizadora. Como é que funciona um outro jeito de sincronizar esse comando? A gente pode sincronizar por uma corrente. Por exemplo, o Ford Zetec. Ele tem uma corrente que liga o eixo do virabrequim ao comando de válvula. Falando em corrente, a gente tem aqui um kit. Kit aqui da Silent Power. Aqui, fácil. Um kit da Silent Power, que é o kit de corrente. A gente tem aqui a engrenagem do comando, a engrenagem do virabrequim e a corrente que vai fazer o sincronismo desse comando com o eixo do virabrequim, tá? Aqui, engrenagem, corrente e o sincronismo feito por corrente, como no Ford Zetec. Esse aqui é um V8, mas o sistema, a maneira de fazer é a mesma, tá? E a correia a gente já conhece, eu mostrei num outro vídeo aqui da Gates, falando um pouquinho das correias Gates. É a correia de sincronização entre o comando e o eixo do virabrequim. Tá? Eu queria mostrar para vocês também uma carta do comando. Todo comando de válvulas acompanha uma carta. Os comandos que a gente vende aqui na Aslan são da JPF. E todos eles acompanham uma carta que vai explicar para vocês a duração, o lift, ou levante, que é o quanto a válvula vai abrir em milímetros, a folga de válvula na admissão, a folga de válvula no escape. Isso é para fazer a montagem correta desse comando. Vai passar para vocês também a duração no escape, o lob center, o overlap. Vai passar todas as informações que você precisa para fazer a montagem do comando. Essa aqui é a carta que acompanha. Acho que aqui dá para ver. Isso. Dá para ver aqui a carta que acompanha o comando. Tá? Esse aqui é uma Opala 292 por 298, 107 do lob center, comando para aspirado, 7,9 mm na admissão, de levante ou de lift, 8,2 mm no escapamento, de levante ou de lift, folga de válvula 30 na admissão, 35 no escape, overlap de 81 graus. Tá? Aqui tem o desenho dos tempos, né, de abertura e fechamento do comando. Essas são as informações que vêm com o comando de válvula. Tá? Todo o comando de válvula que a gente vende aqui na Aslan acompanha a carta de comando que vai explicar para você como fazer a montagem desse comando. Tá? Mas por que eu estou falando de sincronismo? Por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou falando dessa carta? Porque não adianta nada a gente saber lob, overlap, levante, lift, graduação desse comando, se a gente não fizer o correto enquadramento do comando. O que é esse enquadramento, Daniel? Falou de tudo aí, falou do comando, falou de lift, de fato, fez uma salada, falou uma sopa de letrinhas e não falou o que é esse enquadramento. Enquadramento é simples, pessoal. O que é enquadramento do comando? Enquadrar o comando é encontrar o melhor ponto de trabalho desse comando para o seu projeto. Por exemplo, eu tenho um carro de arrancada turbo. Eu quero que ele tenha o torque máximo em aproximadamente 2.750 RPM. Como é que eu faço isso se o meu comando no dinamômetro está me dando um torque máximo em 3.800? Talvez eu não consiga chegar exatamente no que eu quero, mas eu consigo aproximar o máximo possível. Como? Eu quero trazer o torque para baixo, certo? Certo. Então o que a gente vai fazer? Lembra que num outro vídeo eu falei sobre as polias reguláveis? As polias de alumínio que a gente fabrica aqui na Aslan? Então, e também falei das correias. E agora falei de sincronismo. E agora eu estou falando de enquadramento de comando. Legal. É isso aqui que a gente vai fazer. A gente vai pegar uma polia regulável. Tá? Aqui, uma polia regulável dessa. A gente vai colocar o comando em PMS. Tá? A gente vai travar ou o eixo do virabrequim. No caso, a gente vai travar o eixo do virabrequim mesmo. A gente vai travar o eixo do virabrequim. A gente vai... Tá vendo que esse miolo ele movimenta? E a parte externa tá fixa?
a correia da Gates vai estar passando aqui e descendo até o eixo do virabrequim. Só que o miolo, onde está o comando está ligado, está solto. Então a gente vai colocar o comando em PMS. A gente vai colocar ele aqui em PMS, bem no meio do comando, porque assim a gente tem espaço para adiantar ou atrasar o comando em relação ao motor. Como é que a gente vai fazer isso? Beleza, como eu disse, trava o eixo do virabrequim. O comando está preso na polia. A polia está com a sua correia dentada passando por aqui. E a gente quer trazer o torque para baixo, certo? Para a gente trazer o torque para baixo, a gente tem que adiantar o comando. Então a gente vai girar o comando no mesmo sentido do motor. A gente vai adiantar o comando. A gente vai pegar o... Eu estou virando aqui, está ao contrário. Então a gente vai adiantar o comando. Para que a gente possa trazer o torque desse comando para baixo. Na verdade, o torque desse motor, não do comando, do motor. A gente vai trazer o torque para baixo. A gente quer trazer o torque para baixo dos RPMs. Tá? Então a gente vai adiantar o comando em relação ao motor. E se eu quisesse fazer o contrário? É só atrasar o comando em relação ao motor. A gente adiantou, trouxe o torque para baixo. A gente atrasa, joga o torque para cima. E com isso, a gente aumenta o leque de trabalho desse comando e a gente aumenta as possibilidades de colocar o motor trabalhando do jeito que a gente quer. A gente aumenta ou diminui o ponto de torque na curva desse motor conforme a gente enquadra esse comando. Tá? É por isso que é tão importante o sincronismo do comando. É tão importante quanto saber os dados técnicos do comando. Porque sem isso a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue acertar o motor como a gente gostaria. A gente simplesmente tira um comando, coloca outro e acabou. Claro, você tem melhorias? Tem. Mas você pode melhorar ainda mais, você pode refinar essas melhorias que você fez. Tá bom? Então é por isso que é muito importante falar das polias junto quando a gente fala dos comandos. Bom, pessoal, esse aí é mais um vídeo da série de comandos. Eu ainda pretendo fazer mais um para a gente explanar um pouquinho mais sobre comando. Eu quero falar um pouquinho sobre limite de giro de comando. Muitas perguntas que vêm para mim, principalmente no Mercado Livre, é do pessoal me perguntando assim, mas até quando vai esse comando? Depende. Depende de onde você vai aplicar. Depende do diâmetro da válvula. Depende do cabeçote. Depende da taxa de compressão. Depende. É difícil a gente responder. Depende do enquadramento do comando. Tudo isso depende. Tá? Então, o próximo vídeo que eu vou fazer provavelmente vai ser falando sobre isso. Tá? É um assunto um pouquinho mais técnico, mas eu quero falar, eu quero explicar da maneira mais simplificada possível. Espero ter explicado aqui hoje, falado aqui hoje, da maneira mais simples possível, para que todo mundo possa entender. É um vídeo um pouquinho mais extenso, mas eu tenho certeza que vale a pena assistir esse vídeo sim. Tá? Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.